Primeiramente, este Salmo 1, ele é um conselho básico para toda a nossa vida. O Salmo de número 1 é um conselho de comportamento para o crente no Senhor Jesus Cristo. Se você quer se basear numa vida comportamental, escolha o Salmo 1, leia ele todo, procure entendê-lo, que você vai ver exatamente o que Deus pede para a gente fazer diariamente. Ou seja, na nossa comunicação com todas as pessoas, no nosso entrar e sair de vários lugares, enfim, no modo de lidar com as pessoas. O Salmo 1 ensina para mim e para você. E eu vou começar a falar do primeiro verso, que é o verso 1, está escrito assim: bem-aventurado o homem, ou o varão, ou o ser humano, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Isto é, para mim e para você, talvez um grande desafio. Por quê? Eu, por exemplo, o meu trabalho é secular, e obviamente eu tenho que lidar com todo tipo de gente. Pessoas que xingam ao meu lado, pessoas que fumam ao meu lado, pessoas que não respeitam a minha fé, pessoas que infelizmente talvez até mesmo se dizem crentes, mas não dão um bom testemunho. E eu sou obrigado, e você é obrigado, a conviver com todas essas pessoas. E a gente na verdade, precisa pedir a Deus a orientação para a gente saber entrar e sair e, literalmente, falar ou ficar quieto. Porque o texto fala que bem-aventurado o homem, o ser humano, que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ou seja, primeiramente nós temos que entender que nós não somos mais ímpios. Ou seja, o que é o ímpio? É uma pessoa voltada para a impiedade. E o que é o justo? É aquele que foi justificado por Deus. Somos justos. E se fomos justificados pelo Senhor, nós então precisamos colocar em nossas vidas que, se algum conselho precisa reinar em nossas vidas, não é conselho de ímpio algum, mas o conselho sempre do nosso Deus. Nem se detém no caminho dos pecadores. Deter-se no caminho dos pecadores é literalmente, não somente porque alguém vai dizer assim: pastor, mas Jesus andou com pecadores, Jesus almoçou, jantou com pecadores, Jesus fez tudo com pecadores. Ele não fez tudo. Jesus pregou para os pecadores. Mas quando Jesus viu que muitos desses pecadores não queriam recebê-lo, não queriam ouvi-lo, ele foi pregar para outros pecadores. Ou seja, deter-se significa parar e insistir numa coisa que não dá mais. Se você está pregando, ministrando para pessoas que notadamente não têm a mesma fé que você, vai ter hora que essas pessoas não vão querer mais te ouvir. Não se detenha no caminho dessas pessoas. Vá para outras. Continue caminhando, não se detenha nos caminhos dos pecadores, nem se assente na roda dos escarnecedores. O que é escarnecer? Escarnecer é literalmente zombar de Deus, escarnecer, falar palavras de zombaria, blasfemar, escarnecer. Imagine, eu não me sinto bem, queridos, eu tenho certeza que você também não deve se sentir bem com alguém do seu lado falando mal da sua fé. Eu literalmente eu me retraio imediatamente, eu meio que ouço, mas se eu puder, eu sinceramente já me retiro. Por quê? Porque eu não estou compactando com aquilo. Se eu não compacto com escarnecimento ao meu Deus, por que eu vou ter que ficar com essas pessoas? Amém, gente? Deus está falando conosco. Então entenda uma coisa: não se deter, não se assentar na roda dos escarnecedores é literalmente participar de escárnio, participar de blasfêmias, concordar. A menos que você queira literalmente partir para um grande embate, e Paulo já aconselha isso tanto para Tiago quanto para outros evangelistas: foge das questões desta vida, foge de debates inúteis. Então a própria Bíblia está dizendo o seguinte: não, tem coisas que você não vai debater, você tem que se retirar. Então o primeiro texto, o primeiro verso a gente já analisou de maneira bem rápida, sucinta. Claro, eu sei que o Espírito Santo vai continuar falando contigo, mas o verso 2 fala assim: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medite de dia e de noite. Então aqui a gente já começa a entender que a lei do Senhor é a palavra dele, é o que estamos agora ministrando, é o que estamos agora pregando. Se a palavra de Deus é tudo para as nossas vidas, então tem que ser o nosso prazer, precisa ser a nossa fonte de sabedoria para toda a nossa vida. Então, eu sou um homem, você é um homem, uma mulher que tem prazer na lei do Senhor. E não somente tem prazer na palavra dele, mas você aprende a cada dia a meditar de dia e de noite. Ou seja, e o que é meditar? Meditar é muito mais do que ler. Meditar é entender. Às vezes, meus irmãos, nós falamos: eu li a Bíblia. Não. Antes de você ler a Bíblia, fala: Espírito Santo, fala comigo, me orienta, porque eu não somente quero ler, eu quero meditar, eu quero entender o que eu estou lendo. Eu quero tirar lições para a minha vida. Então, se você tem prazer na palavra de Deus, tenha prazer também em meditar e em guardar as palavras para que você possa praticá-las.
O verso 3 fala assim: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Repare, queridos, que nesse texto nós estamos contemplando que a sequência de atitudes vão nos levando a situações abençoadoras, vitoriosas e que vão dar resultado talvez a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. Dependendo da situação, você terá resultado ou imediato ou depois de muito tempo, mas você terá resultado. Como é bom realmente você andar segundo o conselho de Deus, não segundo o conselho de ímpios. Como é bom você não se deter no caminho dos pecadores. Como é bom você não se assentar à roda dos escarnecedores. Como é bom você ter prazer na lei do Senhor e você meditar nessa lei de dia e de noite. E aí essas coisas começam a se juntar e você vai começar a ver resultados para a tua vida. E o resultado está aqui já no verso 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Está escrito: a qual dá o seu fruto na estação própria. Aleluia. E cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Então eu preciso entender que, para que isso aconteça, eu tenho que cumprir esses requisitos. Os requisitos já foram dados aí. Eu preciso entender que tenho que ter prazer na palavra de Deus, cumpri-la, meditar nela para cumpri-la. Eu preciso entender que eu não posso participar de pessoas, participar junto com pessoas que escarnecem, que blasfemam. Eu não posso concordar com essas pessoas. Então, se eu vou discutir, é melhor me retirar. Pastor, e no meu trabalho é assim, já expliquei. Graças a Deus, eu não lido com esse tipo de situação, mas já lidei muito. E o que eu fazia era simplesmente me calar, ficar quietinho, não participar, fechar minha cara, que as pessoas já entendiam que eu não estava gostando. E aí parava a chacota. Ou então simplesmente eu me retirava. Quando acabava, eu me retirava. Era assim que tinha que ser. Então você vai vendo que as tuas atitudes vão trazendo para você o que está aqui. As árvores que são plantadas junto a ribeiros de águas, as suas raízes, elas são completamente banhadas e abençoadas por esses rios maravilhosos, por esses leitos maravilhosos, por esses lençóis d'águas maravilhosos. E diz a Bíblia que no tempo certo o fruto vem, a folha não cai e tudo quanto fizer prospera, ou seja, dá certo. Amados, se temos uma coisa que estamos pedindo nesse momento é prosperidade. E prosperar significa ser bem-sucedido. Então eu vou trocar aqui a palavra. E tudo quanto fizer será bem-sucedido. Ou seja, imagina, gente, você amanhã eu tenho meu dia, amanhã eu vou sair, eu tenho alguns compromissos. Imagina que amanhã em todos os meus compromissos, o que eu fizer vai dar certo. Está escrito aqui. E tudo quanto fizer será bem sucedido, vai dar certo. Tem uma outra explicação sobre ser bem sucedido, porque nem sempre dar certo é aquilo que a gente acha dar certo, porque às vezes dar certo é Deus livrar você de uma furada. Então quantas vezes a coisa vai dar certo pra gente e a gente pensa que deu errado? Ou seja, o que acontece? Às vezes estamos em uma situação, Deus livrou a gente, Deus arrancou a gente de uma cilada, a gente pensa que deu errado, mas na verdade deu certo. Prosperou, porque Deus arrancou o mal da gente. Então analise, nem tudo que você acha que é certo, que deu certo, é geralmente aquilo que você acha que, não, beleza, se foi concretizado. Às vezes uma coisa que supostamente deu errado, deu certo, porque Deus cortou um laço. Amém, querido? Você pode glorificar Deus por isso? O verso de número 4, ele explica pra gente assim: não são assim os ímpios, mas são como moinha que o vento espalha. Então preste atenção. Aqui nós temos o diferencial do justo e do ímpio, daquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, daquele que tem prazer na lei do Senhor e medita de dia e de noite, naquele que literalmente não aceita conselho de ímpios, ou seja, naquele que busca só conselho em Deus. E aqui nós temos alguns resultados para aquele que busca, para aquele que é fiel, para aquele que é justo. Mas também aqui nós temos o comportamento daqueles que são ímpios. Essa diferença a gente precisa notar, porque o que vai acontecer com o ímpio? Ele é como a moinha que o vento espalha. Então, o que o ímpio vai mostrar para mim? O que a gente tem que mostrar de diferença? E é isso que a gente precisa entender. O nosso pensamento não é dobre, a nossa fé não é dobre, enfim, tudo em nós é real, é verdadeiro e é fixo e é certo e caminha e converge para uma direção. A direção da vitória e da bênção no Senhor Jesus Cristo. O ímpio não, o ímpio fica para lá e para cá, querendo uma solução, buscando. Eu não sei se você já viu, eu como pastor, obviamente, né? Eu como pastor há muito tempo, né? E pastoreando em igreja há muito tempo. Quantas pessoas eu não vi chegar em congregações que eu pastoreei? Eu chamo igreja de congregação, tá, gente? Enfim, em congregações que eu pastoreei, em denominações que eu participei,
Quantas pessoas eu não via que era realmente como se fosse moinha que o vento estava espalhando, ou seja, pessoas que não tinham direção, porque ainda não tinham se consertado, se convertido de fato, estavam para lá e para cá procurando uma solução, procurando uma coisa. Gente que tinha coragem de ir para a casa de Deus e depois tinha coragem de ir para outros lugares, né, que não era a casa de Deus. Gente que até ia para a casa de Deus, mas hoje está aqui, amanhã está lá, amanhã está lá, ficando completamente confuso. Ou seja, são pessoas que são levadas como se fosse moinha pelo vento. Não, queridos. Quando nós temos uma posição fixa e firme diante do Senhor, a primeira coisa que acontece é que nós temos convicção do Deus que nós servimos, é a certeza que somos direcionados. Então a nossa direção, ela não muda, não tem variação. Nós estamos sempre voltados para aquilo que Deus quer. Você pode glorificar Deus por isso? Então, o que acontece com aquele que ainda não tem o seu Jesus Cristo, com aquele que ainda não está convertido de verdade? Ele fica de um lado para o outro. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. A pessoa não tem pensamento fixo, a pessoa não tem paradeiro, a pessoa fica confusa para tudo e está sempre buscando uma solução. Mas aquele que está em Cristo, aquele que realmente é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Essa pessoa tem paradeiro fixo, essa pessoa tem certeza do Deus que serve, essa pessoa crê no Deus que serve e não tem variação de dúvidas, ela está seguindo para a glória com Cristo Jesus. Você pode glorificar Deus por isso? Aí vamos agora para o verso de número 5. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo. Preste atenção. Os ímpios não subsistirão no juízo. Aqui está claro. Aqui está claro que Deus está falando. Quem for ímpio não vai ser salvo. Não subsistirão no juízo. Ou seja, quando Deus vier julgar, vai separar, né? Diz a Bíblia, os bodes das ovelhas. Vai separar aquele que é salvo, aquele que não é salvo. Quem está escrito no livro da vida, quem não está escrito, os ímpios não subsistirão no juízo. Ou seja, os ímpios não serão salvos. Agora preste atenção. Nem os pecadores na congregação dos justos. Preste muita atenção, porque a congregação dos justos, a gente pode ter duas definições muito claras. Primeiramente, qual será a congregação eterna dos justos? A Jerusalém Celestial. Porque o que é congregar? É estarem todos no mesmo lugar, ok, gente? Isso é congregar. Então nós congregaremos na grande Jerusalém Celestial. Estaremos todos na grande Jerusalém Celestial. E na grande Jerusalém Celestial, na grande congregação dos justos, também os pecadores não estarão. Está escrito. Quem pode glorificar Deus por isso? Ou seja, e aí você fala assim, pastor, mas nós somos pecadores sim. Não, eu estou falando naqueles que morrerem nos seus pecados sem entregarem a vida ao Senhor Jesus Cristo, porque mesmo pecador que sou e você que é, se você entregou a tua vida a Jesus, você foi justificado. E o processo da justificação é o primeiro processo, que é a diferenciação para aquele que é pecador, mas é salvo, e para aquele que é pecador e vai para o inferno, aquele que não vai ser salvo. Ok, gente? Então aquele que entrega a sua vida a Jesus, ele é justificado, e é claro, você tem que ir até o final. Você tem que ser fiel ao Senhor Jesus Cristo até o final da sua vida, para que você herde a coroa da vida, para que você esteja na congregação do justo. E também, esta congregação dos justos é a igreja do Senhor aqui na face da terra. Agora preste atenção mais uma vez, porque certa feita eu falei isso numa reunião e teve gente que olhou para mim espantado, mas se Jesus falou isso, eu tenho que replicar o que Jesus falou. Jesus falou assim, olha, eu não vim para os sãos, eu vim para os enfermos. E certa feita eu falei assim numa reunião e teve gente que torceu o nariz para mim, que eu disse assim, olha, eu apontei, né? A gente estava no gabinete pastoral e eu apontei para o templo, né? Eu falei assim, ó, aqui dentro é lugar de doente, aqui dentro é lugar de gente que está desconcertada, aqui dentro é lugar de gente certinha, não. Queridos, dentro da igreja, da congregação, é o local que Deus chamou os desconcertados, os doentes, para lá ser consertado. Mas a Bíblia diz assim, ó, que nem os pecadores vão permanecer na congregação dos justos, porque não adianta esse desconcertado entrar na congregação dos justos e consertar e continuar desconcertado. Não adianta o pecador entrar na congregação do justo, não entregar a vida a Jesus, não se converter, ficar fazendo besteira e ficar como a moinha que o vento espalha. Não adianta o desconcertado ou o ímpio, ou seja lá quem for, entrar na congregação do justo e continuar levando a mesma vida, ou seja, não querer nascer de novo. Aí a Bíblia diz que esse pecador não vai permanecer
na congregação dos justos. Alguém pode entender o que Deus está falando? Eu sei que Deus está falando com alguém, ou agora ou bem depois. Eu estou sendo bem simples, bem objetivo, bem direto, mas eu estou falando aquilo que Deus está mandando eu falar. Amém? E por fim, está escrito assim: porque o Senhor... E aí a diferenciação, gente. Aleluia. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O caminho do justo, querido. E eu quero também lhe dar mais algumas definições. Primeiramente, caminhos, vida. Deus conhece a vida dos justos. Deus conhece qual é o nosso deitar, levantar, andar. Deus conhece o nosso falar, o nosso pensar, o nosso agir. Deus sabe que nós o amamos. Deus conhece o nosso coração. E Deus também sabe para onde nós estamos indo. O nosso caminho é em direção à glória com Cristo Jesus. Você pode glorificar Deus por isso? O caminho do justo é o caminho, quero crer, sem volta para Jerusalém celestial. Amém, gente? Deus conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. E esse perecer aí, literalmente, é um caminho que leva para a perdição eterna. É um caminho que leva a problemas aqui na terra e é um problema infinito, que é a perdição eterna, infelizmente. Então, este é o Salmo 1.